Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog, né? Um blog tradicional que tem textos, para quem gosta de ler. www.urumilá-fa.com.br. Então não deixe de ir no blog se você quer ver texto com maior profundidade e você prefere ler, né, também, né? Às vezes a gente consegue ritmar, né, nosso nível de entendimento lendo. Eu gosto de ler, então gosto do blog. Muito bem, então nesse vídeo aqui eu vou continuar o assunto teoria, as pessoas gostam desse assunto. Eu fiz uma enquete aí, muita gente preferiu por esse assunto. Eu vou continuar o assunto teoria e fazer uma continuação daquele vídeo anterior. Se você não viu, eu recomendo que veja, em que eu falo sobre Ori e predestinação, ou seja, na realidade aquele vídeo eu explico onde surge o Ori, como é que ele surge na nossa vida, espiritualmente, falando. Nesse vídeo eu vou continuar o assunto falando uma coisa que eu abordei lá antes, né, que é aquela questão de como é que a gente se formava lá, quais eram as etapas no Orum que a gente faz para poder adquirir o Ori. Primeiro vou contar as etapas todas, explicar o processo, aí depois eu vou fazer um comentário juntando essas coisas para vocês poderem entender a visão prática disso, né? Senão fica uma coisa muito teórica. O assunto de Ori, como eu falei, ele é profundo, ele é complexo, né, nessa religião. Explica muita coisa, né? E as pessoas ficam muito curiosas por causa disso. Mas eu estou dando as explicações aqui para vocês entenderem. Mas eu sempre no final o melhor é juntar as coisas e dar uma amassadinha, tá bom? Então quem tiver interesse em continuar esse assunto, continua, se não, tem outros vídeos no canal. Bom, então vamos lá, né? Para quem ficou, vou continuar o assunto agora. Eu espero que esteja todo mundo ouvindo direito. Esses dias são meio complicados, né? Eu fico com um pouco de alergia. Então, não é bom, não fica em condições ideais para a gente falar aqui, né? Estou até meio entupido, mas vamos lá. Senão a gente fica sem fazer vídeo, né? Muito bem, então, no vídeo anterior, gente, o que eu falei? Eu falei lá sobre a explicação baseada em Ifá. Lembra? Tudo aqui que eu falo, isso aqui é o que está em Ifá, gente. É o que está em verso, é o que está na tradição oral de Ifá. E por causa disso pode divergir da opção de outras pessoas aí, que vocês ouvem de candomblé, principalmente candomblé, né? Estrangeiros e tal. Pode divergir, entendimento. Eu estudo o assunto, como muita gente que diz que estuda o assunto, né? Tem um cara aí, o Jagum, fez um livro de Ori, questionável, mas ele botou lá o conhecimento que ele estudou e tal, mas o meu é baseado no que está em Fá, né? Lembra? O que eu restringo aqui, a grande diferença que eu faço, eu busco o que está em Fá, o que está nos versos, o que tem, qual é a estrutura que é documentada, que é suportada pelas centenas de versos que tem, né? O que está na teologia, na tradição oral da teologia, é que eu encontro em boas fontes, referências, que eu encontro mais do que uma fonte, um autor que dão a mesma história. Então essa história de Ori foi isso, né? De várias histórias, várias fontes. Eu consultei pelo menos uns 4, 5 autores, pessoas que tinham a mesma visão daquele ponto. Eu vou juntando as visões comuns. Olha, isso aqui é um consenso, é dessa forma, aí eu sei que tem os versos, sei que significa isso, aí eu vou juntando. Então, por isso que eu posso estar falando coisas que outros não falem. Quando as pessoas perguntam, mas só você fala isso, olha, tá bom, mas eu me dei o trabalho de reconstruir a teologia, tá? Então aquela história toda de fonte de Ori é isso, é baseada nas coisas que eu estou. E isso vai estar num texto, ainda não está num texto, mas vai estar num texto bem completo, para vocês poderem ler e tal, tudo mais, né? Mas estará no texto. É a próxima parte que está faltando, que eu vou escrever no material que eu estou fazendo, então é Ori. Por isso que eu estou fazendo os vídeos, né? Então estou aproveitando, voltando ao assunto, mas tudo estará documentado em textos, ok? Bom, então, só que num pedaço do que eu falei lá, eu disse que tinha uma parte que é a composição, né? Como é que você chegava lá naquela escolha do Ori, alguns preparativos que tinha no Orum. Então é sobre isso que eu vou abordar aqui, as fases que você faz lá. Olha só, o Ori, ele está ligado a sua escolha da sua vida, de quem você quer ser no Air, lembra? A gente tem que falar em alguns conceitos que eu já falei em alguns vídeos anteriores, é bom ir voltando aí, né? A gente tem renascimentos, nós temos várias vidas que a gente vive. Todos os indícios, as informações que estão em Fá mostram isso claramente, esse sentido de renascimento, de que a vida é efêmera mesmo, a nossa vida é efêmera,
e ela recontinua em outras, e por causa disso que ela é efêmera, né? E eu digo isso porque existem vários episódios de pessoas que dizem, então foi decidido que a pessoa ia morrer. Existe na própria construção dos mitos, né? dos versos lá, histórias, a história de que uma pessoa é condenada a morrer, aí vou dizer, mas isso é muito grave, como é que você pode ter uma história religiosa que o cara é condenado a morrer? Eu falei assim, olha, poderia, desde que a vida fosse por si efêmera, e aquela pessoa basicamente vai restartar e começar de novo, não sendo avaliada pelos erros que cometeu, sendo punida e tal. Então a vida tem essa questão de ser efêmera mesmo, né? E os renascimentos que tem, os créditos que vão para outra, tudo isso está fazendo parte da construção do Ori, eu já expliquei. Tem nos Odus, né? O Oyaku é o que a gente vê com os créditos. O Tuá também você adquire, você tem os créditos espirituais, né? Lembra que todos os Odus acima de Ossá, Edete, Tuá, Turupon, Iká, Oxel, foi esse Odus, quase ninguém gosta de falar, é o que falam sobre a parte do Orum, a nossa relação principal com o Orum. Aí para baixo, né? Abaixo de Ossá, Ossá é o intermediário. Eles falam sobre a nossa vida aí. Então todo mundo gosta de falar de Obi até Ossá. E a parte de cima, o pessoal fica assim meio olhando para o alto. Então, é isso. Então, eu estava falando que explica essa coisa toda, né? Então, eu estou falando que a vida é efêmera. Então, eu caí num galho aqui, perdão. Então, a vida é efêmera. Então, por ela ser efêmera, ela tem a questão da reconstituição. Sendo que, isso é a minha conclusão, tá? Baseada nessas coisas que eu vou falar aqui. Então, quem nós somos, a pessoa que você escolhe para ser essa vida, esse é um personagem que você define quando você vem para o Aie. O que é interessante, né? Porque as coisas que eu vou falar aí, a gente tem que fazer uma extensãozinha paralela aí de conversa. Significa que a gente pode ver pessoas diferentes, né? Com personalidade diferente, assim, por quê? Porque isso aqui está definido no que eu vou falar daqui a pouco. Então, somos um personagem. Quando eu fiz esse comentário, que nós somos um personagem, por quê? Porque é baseado nessas escolhas que são feitas aqui, que a gente faz essa compulsão. Então, a cada vida, nós escolhemos um personagem, assim como escolhemos um objetivo, que é o que a gente chama de destino, né? As pessoas falam, e fato tem destino predestinado. Como eu já expliquei, não tem. O que existe predestinado é que você traça um objetivo para a sua vida e baseado nesse objetivo você ganha instrumentos. Então, se você for naquele caminho, você é a melhor versão de você mesmo. Se você escolher um outro caminho, você vai ser talvez a melhor versão de você, porque você não veio com os instrumentos. Então, vamos lá, eu vou fazer comentário no final, não queria fazer agora, eu vou explicar o que é. Então, o que eu falei? Como é que são as etapas para a gente montar o Ori? Depois a gente fala mais comentário para analisar todas as informações que eu estou dizendo. A primeira coisa é o seguinte, existem duas etapas. O Elebuibon, ele relata em 7 etapas, mas tem várias etapas que eles agrupam, tem lá no livro dele, ele faz essa separação. Já o Salame não é tão detalhista assim, né? Tem um outro livro que eu estou lendo, que o cara também não separa tanto. Mas eu vou dizer que eu separei em 7, mas eu acabei separando em 6 partes aqui. Então a primeira parte é o seguinte, você faz uma consulta, olha que coisa interessante. Aí eu vou ter que comentar, né? Também, além de explicar. Você faz, antes de você vir para o Aie, você faz uma consulta Ifá. Você já decidiu o que você quer ser, você faz uma consulta Ifá no Orum, ou seja, no Orum existem babalaús, né? E isso está escrito nos versos de Ifá. Vários autores e tal, documento. Então você faz uma consulta Ifá. E essa consulta termina o seguinte, olha, você deve fazer uns rebosos aqui para que a sua vida lá no Aie não tenha essa dificuldade. Porque você possa superar essa dificuldade, você possa ser mais feliz, mais bem sucedido no que você vai fazer. Então existe um ebó. E as histórias, isso está documentado, cara, em dezenas, centenas de histórias do Ibie. O Ibie tem tudo isso muito explicado, né? Tá lá essa parte, você vê, olha, tem esse mecanismo aqui. Então você faz a consulta e esse mecanismo do Ibie bate com o que está no Elebuibon, tá certo? Que bate, que está no Salame. Então assim, essas coisas são um negócio. Então lá no Ibie tem lá as histórias. Você faz uma consulta, define o ebó. Mas essa consulta que você faz no Ifá tem esse contexto que eu falei aqui. Você faz para você um ebó no Orum, que depois você vai ter que repetir um pedaço, outro pedaço aqui no próprio Aie, depois de nascido, para você superar a dificuldade. Então ele prevê,
olha, essa sua vida você vai ter tal tipo de dificuldade, então você faça isso para evitar. É sempre assim, é alguma coisa. Mais uma vez, não está dissociado ao destino, está associado a dificuldades que você pode encontrar para obter aquele seu caminho, tá certo? Para, né? Mas isso é um elemento importante, porque quando a gente fala aqui de Ori, de facilidade, de sucesso da gente, de obter as coisas, todo mundo está preocupado com isso, né? Ori, ele está. Depois eu vou fazer um comentário, daqui a pouco eu faço esse comentário, porque é do Bimbolá, falei uma vez, me despertou a atenção. Então você faz essa consulta, aí você faz o ebol. Então as duas primeiras coisas, você tem que fazer a consulta e fazer o ebol. Claro que o que acontece, que eu já descobri também com outras inscrições, tem pessoas que não fazem essa consulta, tem pessoas que não fazem esses ebols lá e vêm sem se preparar. Isso acontece, tá? Mas se você fizer, ou tem pessoas que fazem lá e não fazem um ebol incompleto, diz que tem dificuldade. Isso está também no EBE. As histórias dele mostram lá pessoas que têm dificuldade aqui porque não fizeram o que deveriam fazer, então sim, então essa é a primeira parte. Depois que você faz isso, você vai, a terceira parte é aquela consulta que você faz a Deus. Eu descrevi lá, você vai ao Lodumare e pede o destino, vai receber o axé dele, as coisas, ferramentas, parará, esse negócio todo, né? E pronto, aí você consegue receber o dele. Aí qual é o próximo lugar onde você vai? Você vai no que eles chamam, né? O Salame chamou de... O Orebubum descreveu a mesma fase, só não deu o nome. Eu gostei mais do nomezinho do Salame. Você vai no mercado de Idô. Por quê? Porque o mercado de Idô, tudo lá é o mercado, né? Lembra? São reais da vida, né? São coisas, lá tem um mercado. Depois eu volto a falar nesse ponto. O mercado de Idô, que é onde está Adjalá. Então Adjalá é aquele que vai. Eu já expliquei na vez passada. Adjalá é aquele que vai juntar o seu corpo físico com ele vai pegar todas aquelas coisas espirituais que você juntou, vai criar uma cabaça metafísica, né? Naquilo tudo, para você poder colocar, que vai ser unida no seu corpo, para que você vir com aquelas coisas todas que você vem do Ori. Então o Ori é uma coisa metafísica, tá certo, né? Transcendente, tá? Que sai do lá. Então o Adjalá é o cara que faz a junção dessas coisas. E uma das coisas importantes, isso está no do Obi-Ogundá, está extremamente, essa interação com a Adjalá e as consequências disso estão assim, plenamente documentados para essa, de acordo com o Ifá, no Obi-Ogundá. Eu vi tem um autor que fala que está no Ogunda mesmo, não é? Obi-Ogundá. A história de Afaupê, que é o filho de Orumilá, o filho de Ogum, o filho de uma outra divindade lá, quando vem lá, e ali está descrito o cara, tudo isso que eu estou falando aqui está lá. For lá, faz a face, passa no poder, está tudo descrito lá. O Obi-Ogundá tem lá a história, o verso longo, o verso de Afaupê, que escreve sobre isso, né? Então você vai no mercado de Adjalá para juntar. Toda essa interação com Adjalá está lá, no mercado de Adjalá. Então eu expliquei, ele junta. Então essa é a fase, né? Isso tem um sucesso, depois a gente comenta. Lembra que eu vou fazer comentários no final, não posso esquecer dos comentários. Aí, depois dessa fase, então, e o que o Ori determina, né? Essa boa junção, não vou falar primeiro o negócio. Aí vem a próxima fase, depois do mercado de Idô, onde você encontra com Adjalá, é o mercado que é um mercado famoso, tem tudo quanto é história de Fá, né? Ou de Bomekon, né? Ou de Goboromekun, tem algumas variações de nome, que é a chamada área de Ibuyan, né? Onde o Emi, a sua alma, né? Você junta lá o corpo, Emi, que é a sua alma, vai escolher o Yuá. Olha que coisa interessante isso aí, né? Está lá descrito, o Salame falou isso, o Rebubum também. Você vai encontrar seu Yuá, o seu caráter, mas nesse sentido está muito mais ligado à personalidade, né? O caráter no sentido de personalidade, o caráter no sentido de quem você é, como é que você vai se configurar em relação às outras pessoas. Então você escolhe, entendeu? Olha só, então você escolhe quem você vai ser, você vai, pelo seu histórico, de que você tem, toda a sua vidas anteriores, toda essa coisa vem junto com a consulta com o Lodumare, onde você ganha o seu destino e as coisas anteriores, né? O destino que o Lodumare lhe dá, né? Eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre os dois tipos de destino que você recebe. Você junta o Ori, quando você escolhe o Ori com a Adjalá, nesse processo, vai definir a dificuldade ou a facilidade de você conseguir obter, e isso é
parte da construção da pessoa que você é. A gente volta a comentar isso mais na frente. E no Odibomecum, né, que você escolhe o seu Iwa. Iwa, a coisa importantíssima, né? O bom caráter, Iwa Pele, o caráter ideal, né? O Iwareli, o bom caráter. Você escolhe no Odibomecum. Então você tem, ou seja, tem o personagem, eu estou batendo nesse ponto aqui, você está criando um personagem. Já estou fazendo algumas análises, não dá para segurar. Você escolheu lá. E, por fim, a última etapa, aí você montou. A última etapa, tipo aí, Onibodê, onde você vai dizer as coisas todas que vai voltar. A última etapa da vinda, você faz junto ao Onibodê, que é a divindade que está lá, que vai definir o tempo que você faz, vai falar, vai voltar, e que vai te prender aqui para aquele tempo todo, colocou lá. Então são 7 partes. A parte do Onibodê, tá. O Elebuibon, ele diz que na última etapa, no Onibodê, que você tem que... Lembra que são coisas metafísicas, eu vou falar daqui a pouquinho. Aí o Elebuibon, mas eu não encontrei isso em outros, tá? Então estou falando na versão do livro. Eu achei interessante, mas como eu não encontrei outras pessoas que falam a mesma coisa, eu vou falar a versão do Elebuibon assim mesmo. Ele diz que quando você vai lá no Onibodê, né, no portão, você tem que fazer um buraco o mais fundo que você puder, e nesse buraco você tem que jogar suas perdas. Então, você bota lá, aí você tampa e vem. Então, que são essas perdas? Quanto mais perdas você jogar nesse buraco, menos perdas você vai ter aqui na vida. Então, ou seja, se você não faz um buraco, ou se você bota poucas perdas lá, você vai sofrer as perdas no Aie. Se você bota tudo lá, você não vai deixar as perdas no Onum e você não vai sofrer no Aie. Então seria a última etapa. Então, seja porque o Elebuibon diz que você vai botar as perdas lá, ou porque eu achei interessante, eu achei uma historinha, depois eu falo porque eu achei interessante. Ou, basicamente, você está se declarando, né, por Onibodê, eu estou vindo, vou fazer essa vida, que lá você repassa tudo, né, Isso é importante, porque isso está presente em outros versos. Por exemplo, na história de Ebeonum, de Abicu, né, quando o cara vai lá e fica lá ouvindo, eu vou vir, o cara descreve o que vai acontecer. Então, ouvir o que é no portão, né, nesse Mironã, né, entre o Urorã e o Orum, essa história mais ou menos já antecipa mais ou menos que essa pessoa vai ser aqui, tá certo? Então, essas seriam as 7 fases. Então, o seu sucesso, ou a pessoa quem você é, a facilidade de você fazer as coisas, estão ligadas a você conseguir fazer bem essas 7 fases. E agora é sobre isso que eu vou comentar. Então eu expliquei quais, a primeira parte eu expliquei como é que você construiu, aí eu expliquei essas fases aqui, e agora eu vou fazer comentários sobre essas fases, tá certo? Então assim, é importante saber que tem essas fases, que é a consulta Ifá, o ebó que você faz, né, a consulta no Salão de Deus, para você pedir o seu negócio, a ida do mercado de dor, para você chegar e juntar com a Jalá, né, juntar o Ori, ainda no mercado de Odibomecum, para você pegar e escolher seu Iwa, né, muito mais ligado à personalidade, vou comentar daqui a pouquinho, e o finalzinho, a última etapa do Onibodê. Aí você vem e nasce, faz o caminho todo, e aí você vai nascer, né, no útero e vai crescer aqui. E lembrando o seguinte, que não está em Fá nenhum caminho diferente disso. Não tem ninguém que venha do Orum para o Aie que não passe por um útero e nasça aqui no Aie. O Orum e Aie são separados, são diferentes, são dimensões distintas, e o caminho sempre é o útero e é sempre o nascimento. Mesmo Exu, quando veio para cá, teve que nascer. Cara, tem várias histórias de Fá que Exu nasce através de útero. Só uma criança que nasce assim, em um dia ela já está falando, não sei o que, andando, tem uma evolução diferente, né, como um ser. Mas todos eles passam pelo útero, tá certo? Bom, então, entenderam? Então, era isso que eu queria falar, quais são as etapas. Agora, eu gastei meus 20 minutos para isso, vou gastar mais uns 30 minutos aí para comentar sobre essa etapa e chamar pessoas importantes, ok? Bom, vamos lá. Essa é a parte mais complicada do vídeo, que eu não quero me perder, mas é importante para a gente explicar e consolidar as informações, né, do que eu já falei, então vou tentar ser cuidadoso nisso aqui, o mais organizado possível, a gente faça umas paradas aqui. Muito bem. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, o que é essa história de Ori, todas essas coisas, essa aventura, passar em mercado, fazer ebó, o que isso tudo significa? Isso tudo é uma metáfora, né, gente? Assim, as pessoas podem perguntar, é assim que acontece mesmo? O cara faz lá, joga e faz, não sei o quê? Olha, é assim nesta religião, mas se a gente for buscar
e informações nas outras religiões. As outras religiões têm uma estrutura muito parecida com essa. Eu falei para vocês, existem algumas estruturas que são muito semelhantes. Quando você pega lá os egípcios, quando você pega os indianos, a região indiana, você vai encontrar, né, e derivados das religiões orientais, você pega estruturas muito similares. Quando eu digo estrutura, é estrutura mesmo. Não é similaridade de historinha, de divindade, não. Isso é bobagem. Você encontra na religião a mesma estrutura. Aí você vê assim, olha, nós estamos falando aqui da mesma coisa. Então essa coisa da estrutura é muito importante. Você entender que o que eu estou falando aqui não é igual dos outros. Só que lá eles usam uma outra explicação metafísica, a historinha deles é diferente, o povo é diferente, a cultura é diferente, as pessoas estão acostumadas com coisas diferentes. Nessa aqui a pessoa retratou. Perdão aí, né? Tossindo. Nessa aqui as pessoas retratou dessa maneira, porque era a forma mais fácil daquele povo iorubá entender. Então eles criaram essas explicações que são boas, elas persistem hoje. E se você for prestando, você começa a entender o que está acontecendo lá. Então são boas explicações. O que não significa que lá no Orum vai acontecer exatamente dessa maneira e é assim que vão ter esses personagens. Isso não é muito relevante, gente. O que é relevante aqui? É que eu descrevi que tem uma preparação, tá certo? Tem uma preparação, você tem que se preparar para a vida. E aí tem uma segunda informação que eu lhe dou, que é a seguinte: sim, existem pessoas que não se preparam. Eu já conversei isso. Como é que você sabe disso? Conversando com espíritos, né, guias e tal. Ele fala, ó, fulano de tal não se preparou para vir, tá certo, né? Então existe isso, entendeu? Ou seja, tem pessoas que não se preparam e vêm de improviso, tá? Intencionalmente. Ah, não quero me preparar, quero nascer, como eu falei, né? Por que essa explicação é boa? Porque a vida é efêmera. Se a vida não fosse efêmera, não teríamos pessoas que não se preparam. Entenderam como é que as coisas vão juntando, né? E aí, voltando ao ponto, só repassando isso. Então, tudo isso aqui são explicações para que a gente possa entender a vida. Lembra, a religião, ela tenta nos dar, através desse monte de exemplos, de historinhas, mitos e tal, explicações para que a gente possa entender a nossa vida. A gente está aqui na dimensão Aie, a gente esquece o que está no Orum, mas a religião traz para a gente informação que, se você se dedicar, entender, com um pouquinho você começa a entender mais ou menos esse contexto. Então a religião, ela está cheia de conhecimento e dicas, cara, para você chegar e poder se situar, né? Porque o esquecimento do Orum Paiê, então a primeira coisa que eu vou falar é do esquecimento do Orum Paiê, é extremamente importante. Isso está descrito em Fá, quando você toca na iguia do esquecimento, na árvore do esquecimento, faz parte desse caminho aqui. Não está aqui, teria uma etapa 8 aqui, oitava etapa, que está em Orosumeji, no qual, quando você vem, você encosta na árvore do esquecimento e você... Então você vai até o Nibodê, você vai como uma alma consciente, aí no caminho você encosta na árvore do esquecimento e você escreve. Então isso é tudo é árvore lá, né? Então é uma etapa importante, que tem em outras religiões também. Por quê? Porque se você não esquecer, esta vida não vai servir de utilidade nenhuma. Por quê? Porque você tem que começar a vida como um livro branco, livro em branco, para que você possa escrever cada página de novo da sua vida aqui. Então, é importante esquecer. Mas a religião tem, dentro dessa religião, ou de outras religiões, tem essa dica, esse conhecimento de como você se situa lá, para te dar a sua posição. Então, traz isso aí. Então, essa história de Ori, que eu expliquei até agora, tem essa complexidade, porque falta muita informação, e ela é complexa mesmo, né? Mas, principalmente, falta muita informação, e muita gente fala muita bobagem. Ele tem sentido de entender isso, você entender o seu contexto de vida. E o que ele fala, né, que é importante, que ele está dizendo para a informação que tem nessas histórias aqui, que a religião traz? Que a vida tem um sentido, né? Que nós devemos buscar qual é, ou seja, quando a gente nasce, nós temos um sentido. A gente nasce com o objetivo lá, a gente veio para cá para fazer alguma coisa que a gente tem que procurar. E o nosso Ori, né, esse anjo da guarda que fica lá, ele tem essa função de nos ligar a esse destino, e nós temos essa coisa para nos auxiliar a encontrar o rumo que a gente veio para essa vida. Então toda a vida tem um sentido. Se você não nasce por nascer, no Wikipédia eu já tenho dito para vocês que existem pessoas que nascem por nascer, que não planejam. Sim, isso acontece, esse intercurso acontece. Pessoas que nascem sem nenhum objetivo, nascem para o que deve e é. Como eu falei, são muitas vidas, né? Numa delas a pessoa se preocupa, não, nessa aí eu não quero nada especial, eu vou viver por viver. Então são pessoas que vão dando para um lado, para o outro. Então às vezes você pode, né? Aí eu falo isso, alguém pode dizer, então eu acho que eu sou uma dessas pessoas. Às vezes não, você está só perdido mesmo, então você tem que tentar
e entender se você é uma dessas pessoas que veio basicamente viver por viver cada dia como uma coisa nova, que não tem nada demais, basicamente você está vivendo, e outros já vêm com alguma coisa pré-escrita para fazer, você deve encontrar, entendeu? Bom, além disso, isso quer dizer também o seguinte, que todos nós temos um caminho nessa vida no qual as coisas poderão ser mais fáceis para a gente, porque é esse caminho que a gente escolheu como nosso destino principal, e esse caminho que, por quê? Porque com os instrumentos que Deus nos deu, o nosso axé, né, essa habilidade, nossas virtudes, o orixá, esse caminho vai ser um caminho mais fácil, tá certo? Se a gente fez a escolha do caminho, né? Mais fácil. Claro também, e os outros caminhos poderão ser optados. Você pode mudar a qualquer momento esse caminho, com ações suas, você pode decidir, sendo que vai ser um pouquinho mais difícil porque você não tinha aqueles instrumentos, tá certo, né? E nesse sentido, o que essa historinha diz que tem lá, eu vou repetir, né? Repetindo, tem um anjo da guarda que está guardando essa nossa informação, esse nosso caminho. E aí que tem o que eu estou falando aqui é uma grande, um pouco de divergência em relação com muita gente falando de Ori, né, do anjo da guarda, do Ori, divindade espiritual pessoal, no qual eu estou dizendo, baseado no meu entendimento do que eu li, né? Aí, gente, é uma questão de interpretação, né? Olha só, a grande diferença de Ori e Orixá, né? O Ori, ele está aqui para, né, o anjo da guarda, né, ele está aqui para cuidar de você em relação ao caminho que você escolheu. Por isso que eu contei toda essa história até aqui. Você escolheu alguma coisa, Deus deu essa divindade pessoal por causa desse caminho. E os orixás não tem nada a ver com Ori, porque eles não estão ligados ao seu caminho pessoal, mas eles estão ligados ao quê? A atuação de Deus no Aie. Então eles são extremamente importantes, né? Talvez muito mais importante para o seu caminho no Aie do que seu anjo da guarda. As pessoas dizem, não, Ori é tudo. Ori é muito legal, como diz, guardião do seu destino, mas as dificuldades que você vai ter no dia a dia, as coisas que você precisa, atuação, problemas que você resolver, você vai resolver através de orixá, que são manifestações de Deus. Orixá é Deus, orixá é Deus, Deus se manifestando lá. E aí isso caracteriza bem a diferença das duas coisas. O orixá tem essa finalidade e o Ori tem essa finalidade. Então, é tudo igual? Não. Um é mais importante que o outro? Sim. Cada um pode dar valor para mais alguma coisa, mas todos têm uma função específica. O Ori cuida do seu destino e o orixá cuida da atuação no Aie. E lembrando que eu já falei no vídeo anterior, não tem Ifá, não existe em Ifá a presença de Ori, dos senhores da guarda, no Aie para te fazer ajudar nada. O máximo que acontece, ele aparece em sonhos para vocês, com orientações, te dando orientações. Mas quando você precisa resolver coisas no Aie, problemas aqui, a atuação é através de orixá, não é através de Ori. O Ori pode ali, ele diz, não, pode permitir ou permitir, verdade. O Ori pode permitir ou não permitir atuações ou interferência na sua vida em determinado momento, sim, lá, a sua divindade, baseada nessa escolha do caminho que você está colocando. Mas lembre que você pode a qualquer momento decidir fazer outra escolha. Então, né? Mas a atuação dele está sempre aqui, ó. Tá sempre, deixa eu baixar a mão aqui. Está sempre a nível de Orum. Quem está aqui no dia, na lida, no dia a dia com a gente é o orixá. Então, assim, esse aqui está aqui, esse aqui está aqui. Ele está aqui, mas tem essa ligação, né? O orixá, não é que o orixá esteja no Aie. Eu já falei, o orixá está no Orum. Mas ele tem, né? No Orum é o paraíso, o céu, lá, junto com Deus, né? Então, mas ele tem essa extensão que ele se manifesta aqui através das pessoas, né? Então, o orixá tem essa interferência aqui. O Ori não tem, entendeu? Não tem essa interferência. Na realidade, o caminho é esse. Não é o caminho esse aqui. Então, e aí o que não dá também nessa história toda quando eu conto? Não dá essa esperança, né, de que você está aqui com algum destino, você tem instrumentos para isso, tem Deus e tem os orixás de divindade para lhe ajudar, tá certo, né? E outra coisa importante que essa história toda transmite é essa questão da busca, né, da felicidade, que você sempre deve se buscar a felicidade, sempre buscar os bons caminhos, a solução dos seus problemas, que você não deve se acomodar, diferente de outras religiões fazem, como kardecistas falam, como os protestantes, os calvinistas falam. Você não deve se acomodar em problemas, dificuldades que você tenha, que aquilo foi o que você mereceu. Até agora eu não encontrei ninguém que mereça sofrer no Aie, né? Pelo contrário, ninguém nasce para sofrer no Aie. O período de sofrimento, de punições é posterior. É quando você está lá no Orum, que você pode estar lá
no Urumburucu sofrendo por causa de atos que você cometeu nessa vida. Mas ninguém vem para o Aie, quando você vem aqui, você vem para uma vida completa. Deus lhe deu tudo. Esta, eu falei na vez passada, essa não é uma vida de expiação. Você vem para ser feliz. E se você tem problemas, dificuldades, você deve procurar a solução deles e resolver, né? Além de tudo, nessa história diz pra gente o quê? Que nós somos quem nós escolhemos. Então você é a quem você escolheu. Claro que pode ter, eu já expliquei, eu já explico antes, né? Que ao você vir para cá, alguns defeitos podem acontecer, o nascimento, a parte biológica, nem sempre tudo dá certo. Então você pode até não vir exatamente como você planejou vir, né? Mas lembra que a vida é efêmera, isso vai acabar e você volta de outra maneira. Tem gente que diz, não, tudo que você tem aqui, você escolheu ser dessa maneira, se você nasceu assim, é porque você tem que ficar assim o resto da vida. Olha só, não é o que eu li até hoje. Mas nós somos a personalidade que nós escolhemos. Então, essa coisa de Ori dá esse contexto do que a gente está passando aqui, né? Certo? Então, assim, é por isso que eu falo que, então, além das historinhas, você não se preocupe muito com as historinhas em si, todas as explicações que eu passei, aquele negócio todo. O que é mais importante é você entender isso, né? Por que eu estou passando com isso? Eu estou passando para vocês o contexto de como esta religião enxerga a vida, entendeu? Então, quando você adota uma religião, você tem que entender, naquela religião, qual é a explicação que ele diz para a sua existência, para você como um ser, para as suas facilidades, dificuldades lá e tal. Então a religião procura explicar, né? Aí entra, baseado nessa última frase, entra nas explicações que eu vou dar agora do processo do que a gente veio para cá. A primeira coisa importante é o seguinte, uma das coisas que o Abimbolá, né, o André Abimbolá falou, e o Abimbolá, a gente tinha uma posição meio crítica em relação a Ori. A gente achava que Ori era tudo aqui no Candomblé. O Abimbolá tinha uma posição diferente. Aí depois que eu estudei mais eu entendi por que ele fala isso, né? Ele falava, é muito claro, né? O Abimbolá fala assim, olha só, o Ori está apenas ligado à facilidade de você conseguir obter ou fazer as coisas no Aie. Ele era muito crítico em relação a isso. Ele tipo assim, isso não é tudo, entendeu? E isso está naquele livro dele, né? O Ifá Literário Corpus, né? Esse é um livro muito interessante, já tem em português esse livro, tá? Quem quiser, eu recomendo. Tá? O que é o Corpo Literário de Ifá, ele aborda vários momentos, vários assuntos lá e pega vários versos. Um dos pedaços lá ele fala sobre Ori, aí ele bota os versos, bota a história da FAUP, parará, ele descreve lá. E é verdade, ou seja, Ori, essa coisa do construção do Ori, basicamente, em um dos aspectos aqui que eu estou falando aqui, ele diz para você apenas o seguinte, qual será a dificuldade ou a facilidade que você vai ter no Aie para você realizar e obter coisas. A prosperidade, a felicidade. Ele está ligado a isso. E por que ele diz isso? Porque você escolheu tudo que você quer ter, Ajalá junta, e essa junção do Ajalá, o pessoal diz o seguinte, aí eu vou ter que explicar, mas eu vou explicar daqui a pouco. No caminho daqui, se essa junção, e isso está na história dele, que ele conta a história, porque a história da FAUP, ela vai até a pessoa escolher o Ori e vir para cá. Depois tem uma segunda parte que conta o que acontece com as pessoas depois que chega no Aie com aquele Ori, né, que vê lá. Então tem o meio do campo. Ele diz o seguinte, aí vem a historinha do Ajalá, né, que tudo lá é barro, né? Então barro, na Ajalá, eu vou fazer os comentários, calma, gente, o vídeo não é rápido não. Então, a Ajalá junta lá essa Constituição. Mas essa Constituição aqui, pela historinha, assim, isso é feito de barro e nem tudo que a Ajalá faz está bem cozido. Você tem que ter perspicácia, inteligência de escolher. Aí na historinha ele mostra quando a FAUP faz um ebó prévio, ele vai lá, ele puxa o saco lá do Ajalá, e o Ajalá, olha, esse aqui é um bom Ori. Entendeu? Porque o Ajalá sabe escolher um bom Ori. E os dois amigos deles... Eu acho que o certo seria contar essa história, né? Faz outro vídeo, então, tem um objetivo. Se eu não lembrar, se eu não esquecer, eu faço a história da FAP. Eu conto a história. Então vem lá, então o que acontece? Se você escolhe um Ori mal cozido, ou cozido de menos, na vinda para cá, você passa por muita chuva, muita água, esse Ori vai
ele vai se perdendo, né? Ou ele racha, aí essas coisas que você obteve, essas coisas boas que você obteve no elas se perdem. Então, aí, pela integridade do que você chegou aqui no AE com o Senhori, determina que aquela pessoa tenha mais sucesso ou menos sucesso. Então, essa aqui vai ter mais dificuldade para ter as coisas porque o Ori dela chegou inteirinho. E essa aqui porque chegou menos. Aí fala, que absurdo, então quer dizer que tem que escolher, tem que fazer. Não, olha só. A religião tem que ter umas explicações de por que uma pessoa tem dificuldade e outra pessoa não tem. Concorda? Assim, olha só, a religião ela tem que ter alguns detalhes, gente. Tem que ter umas explicações simples para que a gente possa justificar essas coisas, né? O fato de você ter uma pessoa que tem um extremo sucesso e a pessoa que tem extrema dificuldade, não sei o quê. Claro que o sucesso e a infelicidade, o problema que você tem está associado às suas atitudes, boas e ruins aqui, mas também existe, pela religião, ela traz uma explicação espiritual. E essa é a questão da probabilidade, né? Você tem uma probabilidade de dar certo e dar errado. É importante a religião trazer a questão do fator probabilidade, né? O fator aleatório de sorte lá. Então, porque senão, se tudo fosse certo, todo mundo teria que ter o mesmo, né? Seria tudo igual. Então, que explicação é essa que a religião traz para você? Você diria o seguinte, pô, se eu fiz tudo certinho, então por que eu estou tendo mais dificuldade que Beltrano? A religião diz, não, porque você no seu Ori não veio bem cozido, você não soube bem escolher, você não fez o ebó lá. Então a religião cria essas coisinhas para dizer que alguma dessas etapas preparatórias não foi feita direito. Que são etapas preparatórias, às vezes, metafóricas, que ocorrem lá. E essa do Ori é importante. E essa coisa do Ori, o mistério de Ori está em Ossameji, né? O Ossameji tem o mistério do Ori. Lembra que eu já falei que o Obará marca a nossa fixação com as nossas metas e objetivos, é por isso que eu dou ligado muito a Ori, né? Porque Ori é isso, meta e objetivo. Todo mundo sabe que o Candomblé é isso. Não, Ori tem Obará, né? Isso, é isso aí. Por quê? Porque o Obará traz as mensagens de conhecimento disso, das metas que nós estabelecemos para nós nesse mundo. E Ori está identificado com as metas, né? Em Ossá tem um mistério de Ori, no qual o Ifá traz essa mensagem, dizendo o seguinte, olha, nem todo mundo vai ter a mesma performance no mundo. Essa informação está em Ossameji para a gente, né? O Babalô aprende isso em Ossameji, que a gente transmite para vocês. Olha, nem todo mundo vai ter o mesmo sucesso, né? E ele tem uma frase muito interessante, diz, olha, se todo mundo tivesse o mesmo sucesso no mundo, ia faltar madeira de iroco na floresta. Aí ninguém entendeu. Por quê? Porque quando você é rico, quando você vai fazer um enterro, você faz um enterro com madeira de iroco, né? Corta a madeira de iroco, faz seu caixão, ou é enterrado no iroco, já não lembro exatamente como é que era a história. Mas você, se não me engano, faz o caixão com a madeira de iroco. Mas para isso tem que ter dinheiro, você tem que procurar na floresta uma árvore de iroco, cortar, tem preparações. Então nem todo mundo tem posse suficiente para poder fazer isso. Então o que ele diz é o seguinte, olha, se todo mundo fosse rico, ia faltar iroco na floresta. Não é verdade, não falta, então nem todo mundo é. E esse mistério de que, apesar de todo mundo vir, alguns terão mais bem-sucedido, está explicado em Ossameji. E ele está ligado a algumas outras coisas que eu preciso falar aqui, porque eu quero lembrar, estamos na hora, é boa. É o seguinte, o sucesso aqui no nosso mundo, ele é baseado em também algumas coisas que a gente faz para nós mesmos, tá? Então, aos ebós que a gente faz no Orum, para tirar aquela dificuldade, lembra aqueles ebós que a gente fez? A escolha do Ori de ter vindo inteirinho, ao Iuá, que você tem aqui, não aquela personalidade, o que você desenvolve aqui. Porque um bom Iuá vai te trazer boa sorte, um Iuá, um caráter ruim, um Iuá burucu, né? Vai te trazer má sorte, o que não significa que você não seja rico, mas não vai te trazer boa sorte. Mas está ligado também a outras duas coisas extremamente importantes, né? Não só a Ori. As pessoas só, eu tenho um excelente Ori, sim, mas para você tem que ter outras duas coisas extremamente importantes. Isso está também nos versos de Fá. Você tem que ter boas pernas e um bom coração. Esses dois fatores, às vezes as pessoas pulam essa parte, mas olha só, por que boas pernas? Porque você pode ter uma pessoa com um bom destino, com tudo pronto, inteligência, o que. Se a pessoa não tiver boas pernas, ela não tem capacidade de andar
realizar, seguir o caminho que ela precisa fazer. Então tem muita gente aí que tem, isso encontra no mundo real, gente. Gente que tem tudo, tem sorte, tem aquela coisa inteligente, mas não tem boas pernas. Ou seja, aquela pessoa não tem a boa habilidade de executar aquelas coisas que ela planeja para elas mesmas. As boas pernas são extremamente importantes. Isso está em Fá, vários versos dão essas dicas. Essa pessoa estuda, aprende. Você não vai para lugar nenhum se você não tiver boas pernas. Não adianta um bom ouriço se você não tiver boas pernas. Isso é definitivo. Então, você vai encontrar pessoas que não têm boas pernas. Nessas escolhas que elas fez, tá? Olha, não tem boas pernas, não consegue. Então precisa ter. Aí, como está em Odi, às vezes a pessoa precisa se associar com outras pessoas. Em Odi mesmo tem essa informação, né? Quando você tem que se juntar, trabalhar com união. Por quê? Porque se você não tem boas pernas, você tem que ficar junto com alguém que tenha boas pernas. Então você pode ter boa sorte, ter um bom ali, tudo, inteligência, e você tem que se associar com alguém que vai lhe trazer o que você não tem aqui no Aê, as boas pernas para você poder achar o rumo. E a outra coisa que falta, né, é o bom coração. Você tem que ter um bom coração para a generosidade, a forma como você trata as pessoas que estão em volta de você, né, a sua família, a sua comunidade, porque um bom coração vai lhe fazer receber as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vêm para as pessoas que têm generosidade, com as pessoas que têm gentileza, com honra com as pessoas que estão em volta dela. Então o bom coração lhe faz merecedor das bênçãos de Deus através dos orixás. Então não é só, não é só se escolher um ori, é você escolher um ori e você também se preocupar com essa coisa, com o Yuá que você trouxe, mas que é a parte da personalidade, mas o caráter que você desenvolve aqui, as suas boas pernas e o bom coração. E esse é um mistério de Ori, que está em Ossá. O Ifá adverte, por isso que as pessoas não têm sucesso. Além disso, tem aqui as coisas que estão aqui. Ele até tem a questão da Hirosun Elenini, que vai mandar usar Jogum, o medo. Ele até a punição de Adjer, né? Porque se você não tem um bom caráter, um bom procedimento, você vai ter mais dificuldade, as cascas de banana serão jogadas, aquele negócio todo. Então, Ifá dá pra gente, Babalaô, essas dicas todas, como é que você constitui o ser humano e a aventura terrena que a gente tem no Aê. Essas informações estão lá, você tem que estudar, gente. Assim, o que eu faço aqui é isso, eu estudei e estou passando para vocês as informações todas aqui, né? Então, vamos lá. Tem um aspecto nessa coisa toda, né, que eu acho importante, que nesse mistério do Ori que está em Ossá, é a questão do Ajalá, né, a junção. Por quê? Porque muita gente, a questão de você não ter escolhido um bom Ori, o bom Ori, lembra, é o invólucro que segura aquelas coisas todas que você recebeu, né, o invólucro espiritual ainda. Vai determinar que quando você chegar aqui, você vai ter mais dificuldade na Terra. Então, como eu falei, é um fator de probabilidade. Você tem que ter se preparado antes lá para a vida, inclusive para poder encontrar com a Jalá, para você ter essa escolha do bom ali, para você vir para cá. Que não significa que você tenha escolhido o mal, mas existe uma probabilidade de você não ter feito uma boa escolha na vinda. E na história que tem, né? Quando você está vindo aqui no Orana, entre o Orum aí, segundo Ifá diz, isso está bem claro. Está no verso, está em Oeku e está também no próprio Obi Ogundá. E Obi tem essas histórias. Que o caminho é muita chuva, muitas tempestades. Aí ele vai tirando, no Faupê está isso, no Obi Ogundá está isso, né? E você vai perdendo, então você pode chegar aqui com um olho pequenininho, ter perdido essas coisas todas. Mas aí, quando aconteceu isso, como é que, e está em Obi Ogundá, como é que Deus corrige isso? Com o Ifá. Por quê? Porque através de Ifá, de você recuperar essa história, e através dos ebós, você consegue repor ou diminuir os seus problemas. Mas sempre vai ter diminuir os seus problemas aqui. Então você pode compensar, né? Mas sempre vai ter essa questão de, se você tivesse preparado melhor, você estaria em condições melhores aqui. Então, agora, você tem que sempre medir o seguinte, que o sucesso de uma pessoa aqui, a prosperidade dela não está ligada a dinheiro. O Valnei, o Babalão Valnei sempre falou, me alertou, olha, toma cuidado quando você usar as duas expressões. Nunca usa, uma coisa é sucesso financeiro, outra coisa é prosperidade. É verdade, Paulinho, está certo. Prosperidade é a sua felicidade, a sua realização das coisas que você escolheu, que você está aqui. Não significa necessariamente sucesso financeiro, são coisas distintas. Todo mundo quer as boas coisas da vida,
Mas isso não significa que o sucesso financeiro, né, o dinheiro, essas coisas, serão igual para todo mundo. Tem capacidades diferentes ali. E pode ser que o seu objetivo não seja isso. Você pode ter uma pessoa com a vida próspera, feliz, e você é uma pessoa que está simples, está num canto lá, olha, está tudo tranquilo para mim, eu estou fazendo tudo o que eu queria. Não tem tudo aquilo de todas as coisas boas do mundo, mas tem muitas coisas boas que estão ao acesso dela. Então a prosperidade, né, dessa vida não está realizada, não está ligada a você ter sucesso financeiro. Lembra isso, as metas que você estabelece para a sua vida não significa que todo mundo seja rico. Ser rico, você ter muito dinheiro, não é a meta de todos. Quando as pessoas vêm para cá, doam para cá, nem todo mundo estabeleceu essa meta, e isso não é um indicador de prosperidade ou de realização dos seus objetivos. Então você tem que prestar atenção nisso, que às vezes você atinge tudo que você quer no estado que você está lá. Estou bem, estou minha família, tenho os netos, eu tenho filhos, eu tenho, sei lá, tenho amigos, entendeu? Esse é o conjunto, você tem que entender se você está dentro do seu conjunto de conforto. E nesse sentido, o IFA vai lhe ajudar. Então o IFA, ele entra, eu estava falando sobre o IFA, nessa história toda de Ori, é importante porque que, né, o Bonet fala que a coisa de Ori e destino é uma coisa de Ifá e não do Babalorixá, não do Candomblé. É verdade, o Bonet está certo nisso. Mais uma vez estava certo. Porque este contexto que eu estou falando aqui, de Ori, de destino, da ligação com o Orum, de corrigir, este é, de fato, o contexto de Ifá na vida da pessoa. Já o culto de Orixá, ele está aqui, né? Muito ligado a quê? A sua execução dessa vida. O suporte de Orixá, tirar a dificuldade, viver, estar ligado a Deus, melhorar o seu caráter através de Orixá. Então, o culto de Orixá está muito ligado a isso, né? A nossa performance na IE e nessa ligação com Deus, nos melhorar como pessoa. E é verdade, eu participei do Candomblé, a gente melhora como pessoa, melhora o nosso o tratamento da sociedade, esse é o foco. E aí o Valdir falava isso mesmo, o Orixá, ele até lida com Ori. Mas por quê? Porque ele sabe as liturgias, já falei isso para vocês. Se você fazer liturgia de Ori, procura o Candomblé, lá que sabe fazer direito. Por causa das liturgias, mas não nesse contexto que tem aqui, eles não tem a propriedade para isso, tá certo? Por quê? Porque nós temos o conceito, o domínio da propriedade do conceito. Então é aqui que está Ori. Então toda essa coisa de Ori e tal, é onde o IFA tem mais conforto para falar, onde a gente tem mais informação. Infelizmente nem todo mundo vai atrás das informações, mas é aqui o contexto que o IFA está trazendo para você. E o importante é que a gente traga as informações e tão documentadas em IFA é isso, né? Essa questão da probabilidade. Então algumas coisas podem ter acontecido com você por acaso, ou porque você planejou que acontecesse, e a dificuldade que você está tendo aqui pode ser basicamente obra da probabilidade de tudo dar certo, porque IFA diz isso. Nem todo mundo vai ter tudo. Vai ser simples, porque não dá. Coisas falham, coisas acontecem, e tem uma parte aqui que é baseada na questão do Iwado que você desenvolve aqui. Aí é muito importante, porque IFA também tem a mensagem, algumas pessoas podem falar assim, mas se você diz para ter boa sorte, você tem que ter bom caráter. Tem gente que é mau caráter, é bandido e tem dinheiro. Verdade, mas isso também está em IFA, gente. Isso também está em IFA. Isso está em Oxémeji, né? Oxémeji é o dos bandidos, né? São pessoas que se revoltaram com a humanidade, que agridem a humanidade, e mesmo assim tem prosperidade financeira, roubando de outras pessoas, né? Então tem essa mensagem. As pessoas que não atingem, mesmo assim tem dinheiro. Mais uma vez, essa é a pessoa ruim, né? E faz disso quando você tem um caráter ruim e tem prosperidade, aquilo é uma vida desperdiçada. Prosperidade, você tem sucesso financeiro, aquilo é uma vida desperdiçada. Isso está em Ifá, está em Oxémeji, entendeu? É ali que tem essa informação. Então, assim, Ifá está muito ligado à nossa vida real. Então, diz o seguinte, são essas pessoas estão. Esse caso que você acabou de pensar está documentado. Sim, existem. Esse é o caso aqui. Então, apesar de eu falar tudo que um bom caráter, né, uma boa sorte, né, que é o que te leva a fazer aqui, você vai encontrar essas pessoas que vão estar cercadas com outras infelicidades, com outros azares, tá certo, né? Que vão estar lá, mas isso é uma questão que a gente tem que entender que é assim, tá certo? Não existe essa coisa de você só vai ser rico se você tiver bom coração, tiver bom caráter, não. Você vai ter essa pessoa valorizada, você vai ser honrado, você vai ser lembrada, você vai ter essas bênçãos dessa vida que você vai levar e que vão te trazer para as próximas, como está em Otuameja, né, que você vem em Oiacu, né, Oiacu, você traz, essa é uma coisa importante, a informação do que você traz de prosperidade
Parauê é uma coisa que você escolheu lá no Orum, mas é baseada na parte do seu destino anterior, daquele destino que Deus te dá, porque é baseado nos seus créditos, das suas bênçãos que você adquire de vidas anteriores. Isso está documentado em Otuá Meji, e é o que traz dentro de Oiacu, tá certo? Então todo esse contexto que eu estou falando assim, estou complicando aqui, né? Lamento. Mas assim, toda essa complexidade está documentada aqui em fato, está explicando. Eu estou trazendo para vocês aqui, né? Então, o que é importante? Importante vocês entenderem que é isso mesmo, a vida é complexa e tem esses detalhes. Então, as pessoas que queriam conhecer o impacto, esse é o contexto que a gente mexe com um pouquinho de detalhes. Então, eu já falei só para relembrar tudo que eu já falei ou não falei, né? Porque eu quero terminar o vídeo. Eu falei do Abibolá que diz que está sucesso lá. Eu falei, a escolha do Iuá, né? Falei que você escolheu. Eu queria fazer algumas análises, né? Do Iuá. Então, o Iuá é coisa importante. Você escolhe a sua personalidade, o seu caráter lá, mas esse troço só vai se desenvolver aqui na Terra. Então, apesar de você ter lá no Jumumecum, escolher o seu Iuá, esse Iuá que você escolhe está muito mais ligado à personalidade, a quem você vai ser, né? Mas o desenvolvimento daqui, o Iuá ligado a caráter entre as pessoas, é o que você vai desenvolver por sua livre, espontânea vontade. Você pode ter por opção, tá? Então, e é isso que vai determinar essas coisas. Lembra que tem muita coisa que você pode não adquirir e usar nessa vida, e no outro renascimento, isso vai como crédito, e na hora de você ganhar seu destino, Deus pode lhe dar o que você está querendo, ou mais que você pediu, baseado nos seus créditos da vida anterior. O Otuá Meji é o que retrata aquela pessoa que é o profeta, né? o querido de Deus. Porque foi uma pessoa que teve muitos créditos nas vidas anteriores, então ele vem com todos os créditos do mundo, ele nunca vai ter que se preocupar com nada, com o inimigo, ele vai passar incúlume, porque é aquela pessoa que é o preferido de Deus, porque é a pessoa que ao longo das outras vidas foi galgando uma posição de ter crédito que pode viver. Então isso é uma coisa que a gente adquire, né? Isso tá, é uma informação importante. Então, para encerrar, né, só para dizer, lembrar isso, eu vou voltar ao que eu falei no início, lembra, isso aqui é uma metáfora, é um modelo que essa religião documenta, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho das outras religiões. É um modelo que esta religião documenta para você entender a esta vida, né? Para que serve isso tudo que eu falei até agora, essa complexidade, 50 mil detalhes, né? Que eu fico, e né, nem lembro se falei todos que eu deveria falar. O que tem aqui? É isso. Isso é um modelo que documenta a sua vida, para você entender que você está numa jornada, essa jornada é efêmera, mas ela tem uma grande continuidade. Que você, sim, apesar de ser efêmero, você deve se preocupar com como você leva a sua vida, como você, não o que você consegue, como você conduz a sua vida, porque isso vai lhe transformar em crédito para as próximas. Então você vai sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais realizada a cada vida que você vive, tá? E que você, então, esse modelo explica as dificuldades, os problemas, as diferenças entre as pessoas todas lá. A religião te dá esse contexto para você entender a sua vida. Gente, o que é que você está fazendo aqui, o que está envolvido. E aí, baseado no entendimento que você tem, isso aqui não é um segredo, você esquece dessas informações, mas as informações estão na religião, né? Mas para que isso serve? Então, assim, o fato de você saber as informações não vai mudar nada em relação a você saber coisas de outras vidas lá. Então isso não muda nada. Entendeu? Ou seja, você só entendeu o contexto. A religião te dá a oportunidade de entender esse contexto. E aí? Continua com a mesma coisa. Ao entender o contexto, ela incentiva você a direcionar as suas ações, as suas pretensões, os seus desejos, para você ser a melhor versão de você mesmo. Sempre. Isso que é importante, né? É isso aqui, ó. Isso aqui te dá o contexto total, te dá a perspectiva de esperança, né, no que você está fazendo, porque é muito ruim você viver uma vida que, essa vida é uma bala de prata, você vai sair daqui inferno, como os protestantes, os calvinistas aí, esse pessoal maluco, doente, né, calvinista, acha, não, é inferno ao céu, não tem nada disso, né, tudo isso aqui, tudo que você fizer conta a seu favor, e contra você também. Aí, baseado nisso, você entende assim, cara, eu devo sempre buscar ser a melhor versão de eu mesmo. Atingir meu objetivo, correr, parará, por quê? Porque depois você tem chance sempre de refazer essa sua existência. Então, te dá isso aí. Então, de fato, conhecer esse conjunto, essas relações, do jeito que a gente está explicando aqui, lhe dá um incentivo de você achar que você tem um ruim por ser ruim, ou não tem um bom porque não deveria ter, né?
e onde você pode chegar, Então, esse é bacana. Esse contexto que permite você viver com responsabilidade. Você não vive, eu vou viver aqui, quem sabe, não sei o que, não. Viva com responsabilidade social com as pessoas que estão em volta de você, seja uma pessoa boa. Tudo que eu falo aqui é um incentivo a sempre isso, você buscar a melhor versão de você mesmo. Ser gentil, ser generoso com as pessoas. Né? O que significa que você não vai frustrar as pessoas. Você pode fazer coisas que aborreçam pessoas em relação ao que você fez. Não importa, a vida é isso, tem essa coisa dividida. Então você não precisa se preocupar com isso. Nem todo mundo faz as coisas certas. O que não significa também que seja um problema para a próxima. Lembra? A vida é vida. Chumbo trocado no pé da Jurema não é problema, tá? Tá bom? Mas era isso. Então, olha só, eu não sei se consegui responder todas as dúvidas, todas as questões. Já foram 2 vídeos bem completos, bem longos, né? A gente pode fazer outros se a gente continua falando, se alguém colocar dúvidas aí nos comentários, eu sempre tento responder, tá bom? Um abraço a todos.